Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado A Cura pela Palavra. O título dessa primeira semana é Uma Fonte a Jorrar para a Vida Eterna. E o título da quarta-feira, Saber a Hora de Dar um Passo para Trás. O versículo, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, pois o Senhor tem nos guiado com o Teu Espírito. A Tua Palavra tem nos direcionado, tem nos alimentado, temos aprendido com o Senhor, com os Seus exemplos. Queremos cada vez mais mergulhar na Tua Palavra, cada vez mais praticar o que o Senhor tem nos mostrado. Não queremos ficar presos em nós mesmos, em um viver religioso, algo de aparência. Pelo contrário, apesar de sermos falhos, apesar de muitas vezes sermos desobedientes, ainda incrédulos, nós te damos graças, Senhor. Toda a glória seja o Teu nome, pois a Tua Palavra tem entrado em nós, tem mudado o nosso ser. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez e obrigado porque só o Senhor tem o poder, a coragem de fazer o que é correto, mesmo que isso seja difícil para nós. Obrigado por todo o Seu cuidado, Senhor, pelo cuidado de antes, de agora, e por tudo que nós sabemos ainda virá, por tudo que o Senhor ainda nos dará. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, estamos entrando no capítulo 4 do Evangelho de João. Ali você deve se lembrar, registra no começo a história da mulher samaritana, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas antes desse encontro, capítulo 4, João, ele nos mostra mais uma vez como João Batista, com o seu ministério, acabava atrapalhando o Senhor Jesus. Então, nos primeiros versículos do capítulo 4, diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então, o Senhor, irmãos, nós já falamos sobre isso a semana passada. Com o Senhor não há concorrência, porque o Senhor, ele tem a primazia. Quando há concorrência no nosso interior, na nossa vida, não ache que o Senhor vai ficar lutando como se fosse um homem ciumento, uma mulher ciumenta. Não. O Senhor, ele se retira. Por quê? Porque o Senhor já deu todas as mostras para nós do seu amor e do lugar em que ele deve ocupar na nossa vida, na nossa família, na nossa vida da igreja principalmente. Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios 5, 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E olha só, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, não sou eu, não é você que tem que ter a primazia, o controle da sua vida nas mãos, da minha vida nas minhas mãos. Quem tem que ter a primazia é o Senhor. Então, quando o Senhor chega, todas as outras coisas, irmãos, é elas que têm que sair, é elas que têm que ir embora. Então, João Batista, como nós vemos ainda no capítulo 3, vou ler esses versículos de novo, veja, capítulo 3, a partir do versículo 22, diz assim: Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Então, na abertura do capítulo 4, é o que está acontecendo. O Senhor estava ali na Judéia e estava batizando com seus discípulos. Agora, veja só. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Veja, para lá concorria o povo. Você, com o olhar
natural, nós podemos achar assim: ah, não, mas quanto melhor, quanto mais pessoas, melhor. Mas veja, irmãos, se você sobe com asas de águia e vê o Evangelho de João de acordo com a visão celestial, você percebe que com relação ao Senhor e ao ministério que o Senhor tinha, não podia haver concorrência, o cabeça era o Senhor. Então, por exemplo, se João, o que João deveria ter feito era ter abandonado os seus discípulos, ou ter entregue os seus discípulos para Jesus e passado a seguir o Senhor Jesus. Debaixo do encabeçamento de Jesus, João poderia estar batizando como os discípulos do Senhor estavam batizando. Mas é debaixo do encabeçamento do Senhor. Não porque eu acho que eu tenho que ir para Salim, porque ali tem muita água, ali é um bom ponto para batizar. Você percebe? Então, uma coisa é nós estarmos encabeçados, debaixo do ministério do Senhor ali, encabeçados, fazendo algo. Outra coisa é nós estarmos fazendo esse mesmo algo, mas porque nós achamos que é o correto, porque nós escolhemos. Então, quando você volta para o capítulo 4, você vê o Senhor abandonando a Judéia, porque o Senhor não queria competição. Não era o que o Senhor veio trazer, concorrência, essas coisas. O Senhor não veio trazer isso. Então, o que nós vimos, irmão, semana passada, o que nós vimos hoje, é que todos nós precisamos aprender, não deixar a nossa vida da alma crescer a ponto de a nosso ego, a ponto da nossa vida da alma, o nosso ego ditar as coisas de Deus, o caminho que nós devemos andar. Nós sempre precisamos aprender, irmãos, a dar um passo para trás, porque se nós entrarmos na frente do Senhor, na verdade quem vai estar guiando é Satanás. É o que o Senhor fala para Pedro em Mateus 16, arreda Satanás, quer dizer, para trás de mim. Por quê? Porque Satanás estava passando na frente quando Pedro disse para Jesus: não, isso de modo algum vai te acontecer, Senhor. Deus tem um plano e Deus tem a sua maneira de levar a cabo o seu plano. Às vezes a gente faz igual Pedro: não, Senhor, dessa maneira, mas não é a maneira correta, Senhor. Mas o Senhor olha para nós e o que ele vê? Ele vê Satanás tentando atrapalhar. E aqui, irmãos, João Batista, veja, ele começa muito bem. Ele começa cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. E o principal é que quando ele começa então o seu ministério, ele começa negando a si mesmo, negando até o ponto de ele poderia, por exemplo, ele era filho de um sacerdote, então ele poderia exercer o ofício de sacerdote. Ele poderia se vestir com roupas finas, roupas que chamavam atenção para ele, para sua posição de sacerdote. Ele ganharia honra nos lugares, mas ele negou a si mesmo e vestiu-se de peles de camelo, que era um animal imundo. Ele podia comer dos finos manjares que os sacerdotes tinham direito, a comida ali do templo, mas ele negou a si mesmo e ele resolveu comer mel silvestre e gafanhotos. Ele podia servir ao Senhor como um sacerdote no templo, mas mais uma vez ele negou a si mesmo e foi para o deserto. E ali no deserto ele pregava o evangelho do arrependimento, ele batizava as pessoas para que as pessoas recebessem o Senhor Jesus, para que elas se arrependessem e recebessem aquele que de fato importava, o Senhor Jesus. Mas chegou um ponto, irmãos, e aí é que nós precisamos tomar cuidado, porque talvez no passado nós tenhamos tido sucesso em negar a nós mesmos, em seguir o Senhor, em nos encher do Espírito. Mas chegou um ponto, irmãos, que já não era mais o Espírito que guiava João Batista. E aqui, esse trecho de João 3, e quando você vê o Senhor deixando a Judéia por causa da situação que os fariseus começaram a falar, e aí começou a haver entre o povo aquela concorrência, Jesus, João Batista, o Senhor deixa a Judéia e vai para a Galiléia. Quando ele batizou Jesus, irmãos, ele viu o Espírito descendo sobre Jesus como pomba. Quer dizer, agora a comissão está com Jesus. Então não cabia mais a João seguir o seu próprio caminho. O caminho do precursor acaba ali. Nós vimos isso em Atos 3, capítulo 3, versículo 25, quando Paulo
fala, dando testemunho, ele fala de quando a carreira de João Batista terminou. E se você olhar aqui em João 3, o próprio João Batista fala que a sua parte terminou. Por quê? Quando ele está dando testemunho a respeito do Senhor, ele diz no versículo 27, capítulo 3, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Aí no versículo 29, o que tem a noiva é o noivo. A noiva é a igreja, o noivo é Jesus. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija. O amigo do noivo era João Batista, por causa da voz do noivo. Olha agora, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Você percebe? O que ele disse? Essa alegria já se cumpriu, é passado. Não é, essa alegria ainda vai se cumprir. Então ele mesmo percebe que chegou ao fim. O João Batista precursor. Então ele confirma dizendo, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas quando nós passamos, irmãos, a ser guiados pelo que nós achamos correto, pelo nosso ego, e aqui, a partir daqui, João Batista não consegue mais negar a si mesmo. Nós tomamos um caminho próprio. E esse caminho nunca acaba bem. Veja, por exemplo, o final de João Batista. Se ele tivesse seguindo o Senhor não teria levado João Batista para ir lá falar com Herodes, para ser preso e ser morto. Não. Mas porque ele escolheu o seu próprio caminho, foi ali que ele foi parar. E no final, ali em Mateus 11, você vê ele perguntando, mandando os discípulos perguntar, ele já estava encarcerado, és tu o que haveria de vir ou devemos esperar outro? Então, irmãos, é muito importante nós entendermos, se você se apegar ao seu cargo, à sua posição, talvez no passado você tenha começado muito bem, ajudou os irmãos a edificar a igreja, mas na hora que o Senhor pediu, agora eu não quero mais você aqui, agora é hora de você dar um passo para trás, eu quero você ali, você insistiu, disse, não, é aqui a minha posição, então eu vou continuar aqui. Eu vou continuar fazendo exatamente o que eu estava fazendo. É a ideia de João Batista, irmãos. Porque durante toda a nossa vida, o ponto principal para seguir o Senhor não é ser um profundo conhecedor da palavra. Em Mateus 16 fica muito claro. O ponto principal para seguir o Senhor é aprender a negar a si mesmo e tomar a sua cruz. A cruz, o negar a si mesmo no aspecto negativo. Negar sua vontade. Agora, o tomar a cruz, irmãos, diz respeito a receber e aceitar a vontade de Deus, mesmo que essa vontade cruze a sua. Você está indo, a cruz, né? Tem a parte vertical, a parte horizontal. Então, você está indo num caminho horizontal, e aí vem e cruza. Deus cruza o seu caminho na parte vertical. Isso é uma cruz. E aí, a partir daí você tem que decidir, eu vou continuar o meu caminho ou eu vou parar aqui. E mesmo que não seja a minha vontade, eu vou tomar a cruz que é a vontade de Deus. Eu repito, irmão, seguir a nossa vontade, o nosso caminho, o que nós achamos, em detrimento de nós já termos tido um passado bom, um passado de frutos, um passado de ter servido ao Senhor como João Batista. Se chega num ponto e o Senhor diz agora é para parar, ou agora é para virar à esquerda, nós não paramos, ou nós continuamos reto, esse caminho é o nosso caminho. Por mais que você faça algo espiritual, porque João Batista não estava fazendo nada de errado, ele estava fazendo algo espiritual. Ainda assim, o seu caminho não vai terminar bem, não vai conduzir você ao ponto em que Deus quer conduzir você. Eu vou encerrar lendo na página 12, o último parágrafo. Jesus decidiu retirar-se para a Galileia. Em nosso serviço ao Senhor, devemos ter absoluta clareza de qual é o ministério que recebemos dele e até onde devemos seguir com o nosso serviço. Muitas vezes precisamos dar espaço para que outros prossigam a partir de determinado ponto de nossa caminhada. Isso não significa parar. Sempre seremos úteis na obra de edificação, mas não necessariamente na mesma posição e função em que estávamos acostumados a servir na igreja.
Você já parou para pensar nisso? Não se apegue a estruturas religiosas nem a cargos. Seja sensível ao Espírito. E caso haja alguma dificuldade no exercício de seu ministério, não deixe de procurar a comunhão com aqueles que são mais maduros e experientes. Na igreja, todos somos importantes, mas ninguém deve sentir que ocupa um cargo vitalício. Jesus é o Senhor. É isso, irmãos. Eu falei de Mateus 16, veja, o caminho que o Senhor nos ensinou para segui-lo é: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e aí siga-me. Você não consegue seguir o Senhor sem negar a si mesmo e sem tomar a cruz, que é a vontade de Deus. Mas quando nós, irmãos, aprendemos essas preciosas lições, o que nos espera é o capítulo 14 de Apocalipse. Ali é onde estão as primícias em pé sobre o monte Sião. E no versículo 4 de Apocalipse 14 é dito que as primícias são os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Por que, irmãos, eles são primícias? Porque eles tomaram na sua vida, eles pegaram esses exemplos e tomaram a decisão de seguir ao Senhor, negando a si mesmo e tomando a cruz. Esses chegam primeiro. Quando nós tomamos o nosso caminho, irmãos, muitas vezes nós podemos chegar com atraso até de 1000 anos. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.